Boa noite, pessoal. Vou esperar aqui um pouquinho o pessoal entrar para mais uma live que a gente está fazendo para falar de São Caetano, que é o que a gente tem que falar, é o que a gente tem que buscar melhorar. É mais um canal de comunicação esse. Eu sempre repito isso nas lives. É mais um canal de comunicação que eu abro para a população. Aqueles que não têm condição de ir até o gabinete, aqueles que não têm condição de acompanhar o nosso dia a dia. Desculpa. Então, é mais um canal de comunicação que eu trago para o meu mandato, como inovação aqui em São Caetano do Sul, para responder todas as perguntas, para explicar coisas que estão acontecendo na cidade, o que é mais importante. E isso, pessoal, isso sem nenhum tipo de rabo preso, sem pular pergunta. Aqui é olho no olho, eu respondo o que eu souber, o que eu tiver em mente. Esse é o benefício do nosso mandato. É uma das diferenças aí que a gente carrega de poder falar exatamente aquilo que a gente pensa. Alguém pode só me falar se o áudio e o vídeo estão bons, por gentileza? Boa noite, Thaís Moraes, Edson Jun Saara, Faustão Santo, boa noite, Marcos Vinícius Martinez, boa noite, Elizabeth Martinez, boa noite, Vani Camilo, boa noite, Regina Gomes, boa noite, Leide Ramos, boa noite, Antônio Carlos Pitarelli, boa noite, Mônica Spanolo, boa noite, boa noite, Cirlei Cavalcante. Cirlei, tô com saudade de vocês, vou passar lá em cima para comer um cachorro quente, hein? Boa noite, Vilmara. Boa noite, Juma Coreto. Boa noite, Regina Gomes. Boa noite, Camila Oliva, minha esposa. Boa noite, Juliana Guerra. Pessoa muito aguerrida que está cobrando muito a questão da educação. Gustavo Pitarelli, boa noite. Obrigado, ele me confirmou. Tá tudo bem. Então, pessoal, antes de iniciar as perguntas, a leitura das perguntas e as devidas respostas, eu queria falar rapidamente algumas coisas importantes para vocês. Primeiro, eu gosto sempre de lembrar que tem algumas perguntas que ao vivo elas não aparecem para mim. Depois que eu desconecto, eu percebo que tinha algumas perguntas que ficaram sem responder. Se isso acontecer, depois eu volto e respondo para vocês de forma escrita ou inbox, tá bom? Eu deixo claro porque às vezes as pessoas falam, poxa, você não respondeu a minha pergunta, é porque o sistema é um pouco falho, tá bom? Queria começar essa live falando um pouco do porquê eu não fiz a minha live de quinta-feira a semana passada. Eu não fiz a minha live de quinta-feira a semana passada porque o prefeito, o chefe do nosso executivo, ele escolheu o mesmo dia e o mesmo horário para fazer uma live a semana passada. Então eu não quis confrontar, eu não quis dividir, então eu deixei ele fazer a live dele. Sabia que ia ser só uma semana para poder entender o que ele ia fazer, como que ele ia proceder e poder comentar. Então eu queria falar a verdade aqui, foi uma live falsa, porque a live a gente faz ela para poder interagir com vocês. Então o meu celular, por exemplo, ele está de frente para mim e eu estou fazendo a leitura de todo mundo que está me acompanhando. E eu faço a leitura e faço o acompanhamento e vou respondendo tudo para vocês. Esse é o espírito da live. Fazer live com o celular virado ao contrário, apenas para expor situações, não vale de nada. Não precisa fazer live. É só você gravar um vídeo e depois você publica. Então fica aqui a minha sugestão para a turma do Poder Executivo, de interagir com o povo mesmo, e não só ler aquilo que convém, né? Tem que interagir, tem que ler aquilo que é bom, tem que ler aquilo que é ruim, tem que deixar opinião. Então esse tipo de live aí é live fake, não é legal, tá bom? Destaco mais uma vez também a questão de uma certa perseguição que eu estou sofrendo na cidade. Alguns fakes começaram aí a inventar mentiras ou descontextualizar algumas informações na rede social para tentar desmoralizar a nossa imagem. Muita gente veio falar comigo preocupada com relação a esses fakes.
a essas mentiras. Eu digo o seguinte, nós não temos que ter medo da mentira, eles que têm que ter medo da verdade. Então, bola pra frente, a gente responde esses fakes com mais trabalho, com mais enfrentamento, com mais fiscalização. Isso vai dando, inclusive, um ingrediente a mais, né? Uma vontade a mais na gente aqui no mandato, de seguir realmente em frente e jogar as verdades da cidade no ventilador. Então, podem continuar, que vocês só vão me incentivar a continuar fazendo aquilo que vocês não têm coragem de ser feito. Tá bom? Então, aqueles que não têm coragem de fazer aquilo que a gente faz, utilizam de fakes, põe gente na rua para falar mentira, para desconstruir. Por exemplo, na fundação agora, tem me chegado muito que tem gente ali ligada a outros grupos políticos, falando que, na verdade, eu não tentei melhorar o projeto da enchente, eu só aprovei, eu fui mais do mesmo. Mentira! Mentira falsa, mentira covarde, mentira baixa e mentira... Bom, não vou nem falar aqui o que eu gostaria de falar. O que aconteceu com o projeto das enchentes? A oposição apresentou 13 emendas para melhorar a qualidade da porcaria do projeto da prefeitura que veio para a Câmara Municipal. Para melhorar as isenções, melhorar o auxílio enchente, melhorar tudo. Ocorre que as emendas, elas só são votadas após a votação do projeto. Então eu não posso rejeitar um projeto se eu apresentei emendas para melhorar o projeto. Então a gente teve que, lógico, obviamente, aprovar de forma unânime aquilo que veio para tentar melhorar depois com as emendas. Então, tudo que falarem por aí contrário a isso é mentira, é covardia daqueles que não tiveram coragem de fazer o correto, que tem rabo preso, né? É tudo fake news. Então a verdade é essa. Então preciso da ajuda de vocês para ir desmentindo esse tipo de coisa, para nos ajudar a denunciar os fakes, porque a gente precisa de tudo, menos de política baixa, aquela política que vem sendo feita na nossa cidade ano após ano, que ninguém aguenta mais. E essa turma da velha política não está percebendo que isso aí está acabando, né? Mas vamos lá. 3 coisas que eu quero falar rapidamente com vocês. Primeiro, o Poder Executivo veiculou que vai proceder com o projeto de monitoramento por câmeras. Aquele projeto que eu luto há anos e um projeto que foi... eu indiquei isso para o Poder Executivo logo no começo do mandato, no começo de março de 2017. É a minha indicação número 21. Então eu fico feliz que o Poder Executivo vai se movimentar com relação a esse projeto de monitoramento por câmeras. Estamos muito atrás de vários municípios. Esperava que isso fosse feito no começo do mandato e não agora, porque nem vai dar tempo de passar a licitação e implementar. Então eles só vão fazer marketing, na verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou acompanhar todos os passos dessa licitação. Porque ao invés de escolherem o módulo, por exemplo, do City Câmeras em São Paulo, da gestão Dória, que eu tentei trazer para São Caetano, inclusive trouxe o secretário de Segurança de São Paulo na Câmara Municipal para falar com todas as autoridades nossas, por ser um projeto de custo praticamente zero, não aceitaram. E vão utilizar aí, escolheram um modal milionário, vão gastar no mínimo 22 milhões nessa licitação. Então, como é a minha bandeira, o monitoramento, e vão gastar tanto com isso, eu vou acompanhar passo a passo, tá? E eu vou informando vocês sobre tudo que for acontecer. Outra coisa que eu queria mencionar para vocês é sobre o programa Revitaliza, que a prefeitura soltou, que nada mais é que uma peça de marketing em que a prefeitura, como ela está fazendo inúmeras reformas ao mesmo tempo, inúmeras obras públicas, e todas elas atrasadas, né, ou aquelas que não estão, nós sabemos que vai atrasar, isso eu afirmo aqui, e se não atrasar, podem depois falar, jogar na minha cara, nada mais é do que uma estrutura de marketing tentando reverter essa negatividade de todo esse impacto dessas obras públicas atrasadas na nossa cidade. Inclusive, parece que as placas das obras vão ter um QR Code, que trará detalhes das obras. Vou querer saber se esse QR Code vai trazer o detalhe dos gastos
contrato, edital, aditivos, ordens de serviço. Vamos ver se vai ter isso, porque senão não precisa de QR Code. Aí é só mais um marketing aí que vão fazer em cima de tudo aquilo que está atrasado na cidade. A exemplo aqui da Oscar Niemeyer, escola que está atrasada, Rosalvito Cobra atrasada, 28 de julho atrasada, Antônio de Oliveira estão reformando a escola, junto com os alunos, estão uma reclamação danada sobre isso. O Centro de Ginástica JIT, que já está atrasado há mais de um mandato, né? Então nós vamos juntar, qual que foi a ideia aí da prefeitura? Vamos juntar tudo isso aí, dar um nome bonito de Revitaliza, mas entregar que é bom só na época de eleição. Então vamos ficar atento com relação a tudo isso. Outra coisa que eu queria falar é sobre esse jornalzinho aqui, ó. Jornalzinho inteiro pago com dinheiro público para falar bem da gestão. Ou para falar mal e mentira daqueles que batem de frente com a gestão. Esse jornalzinho aqui, ele me parece que está sendo veiculado dentro da mala das crianças da nossa rede municipal. Então a criança chega em casa, a mãe vai tirar ali os materiais e encontra esse jornal. Mala de criança não foi feita para fazer publicidade da prefeitura, viu, Poder Executivo? Mala de criança, cuidado, pode dar um problema isso para vocês. Mala de criança não foi feita para fazer propaganda do Poder Executivo. Tenham mais consciência e, acima de tudo, respeito e moralidade para com as crianças e para com os pais, tá bom? E depois falam para os pais que o jornal tá lá para as crianças aprenderem a ler, a se conscientizarem com as letras. Desculpa, hein? Que vergonha falar isso, hein? Que vergonha. Mas vamos lá. E só quero mencionar, antes de entrar nas perguntas, 2 projetos da Prefeitura Municipal que foram votados terça-feira agora em sessão ordinária na Câmara Municipal. Eu quero fazer isso também com vocês nas lives, tá? Os principais projetos que a gente está discutindo ou discutiu na Câmara Municipal. Primeiro projeto, número 1777. Esse projeto aqui, ele foi referente à Bolsa de Estudos. Bolsa de Estudos da USC, Bolsa de Estudos da Mauá, Bolsa de Estudos gerais aí da nossa cidade. Como todos sabem, nós tivemos um corte absurdo de Bolsa de Estudo nessa gestão. Nós tínhamos aproximadamente aí 6 milhões anuais disponibilizados para bolsas de estudo na nossa cidade. Eram mais de 500 bolsas. Tinham bolsas parciais, bolsas integrais, enfim, atendia muito bem a nossa cidade e os nossos alunos que tinham alguma dificuldade financeira de estudar na USC e na Mauá. Em 2017 houve um corte para 2 milhões anuais, então de 6 foi para 2 milhões, e mesmo que o nosso atual prefeito tenha prometido, tem um vídeo de campanha prometendo o aumento dos 6 milhões de reais para dar mais bolsa de estudo ainda. Então, mesmo assim, foi um compromisso de campanha descumprido. Na época do projeto, foi justificado que havia apontamento do Tribunal de Contas. Eu, junto com a oposição, fomos até São Paulo, lá no Tribunal de Contas do Estado, oficiamos o tribunal e a resposta foi que isso era mentira. Então, mais uma mentira aí que foi utilizada para cortar as bolsas da nossa querida São Caetano. Isso é algo que a gente vai rever, o prejuízo, só lá na frente, né? Porque muitos alunos perderam a capacidade financeira de poder estudar. O outro projeto aqui foi o processo 1778, que autoriza o SAESA a ceder servidores da autarquia para órgãos federais e estaduais. Ou seja, uma vergonha esse projeto. Simplesmente a Câmara autorizou, a oposição foi contra, mas a Câmara autorizou o projeto do prefeito ao SAESA emprestar funcionário para órgão estadual e federal. Ou seja, o nosso município, que tem muito menos recurso do que o Estado e o governo e a União, vai emprestar funcionário concursado do SAESA para o Estado e para a União. Tem cabimento um negócio desse? Não tem o mínimo cabimento um negócio desse, né? Então, isso quer dizer que nós temos excesso de funcionário. Então, esse projeto quer dizer que o SAESA tem excesso de funcionário. Máquina pública inchada,
Porque se tem condição de emprestar funcionário para outros órgãos públicos que tem um orçamento muito maior que o nosso, quer dizer que o cobertor está muito longo. Então, ao invés de cortar a máquina pública, desinchar a máquina pública, que inclusive recebeu outro apontamento do Tribunal de Contas e teve que mandar agora, às pressas, mais de 600 funcionários embora, ao invés de cortar e diminuir a máquina pública, vamos passar um projeto e vamos emprestar funcionário por aí. Empresta para a Sabesp, empresta para a União, vamos emprestar, né? Então é gravíssimo, inclusive pode ter um caráter aí até meio persecutório, de perseguição política, pode ter um pano desse de fundo por trás. Muito perigoso, um projeto muito perigoso, com muita pouca informação e muito mal feito. Então, vou acompanhar também, junto com a oposição, cada nome que for emprestado, pago pelo nosso dinheiro público, emprestado para Estado e União, tá? Então, vamos acompanhar esse processo. Sendo assim, gente, agora eu vou entrar, falei o que era principal para vocês hoje, vamos entrar nas perguntas. Vamos lá. Boa noite, Juca Galdino, boa noite, Kelly Garcia. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Faustão. Boa noite, Lilian Parizatti. Boa noite, Angélica Morim Cavalini. Obrigado, Gustavo Pitarelli. Boa noite, Cibele Camarelli. Rosângela Bacan. Márcia Puri. Boa noite, amiga. Juliana Guerra, já falei. Monique Spainolo. César Oliva, hoje fiquei sabendo que não temos ressonância em São Caetano do Sul. Isso é verdade? Sabe me informar? É verdade, não temos aparelho de ressonância em São Caetano do Sul. Temos 2, 3 convênios aí que nos garantem em torno de 60 ressonâncias por mês. É o que São Caetano provê para o munícipe. Eu já questionei, eu acho um absurdo. Muito embora a máquina de ressonância seja cara, é um exame importantíssimo que pode evitar muitos problemas e muitos gastos com a saúde, caso as pessoas não tenham acesso a ele. E eu já questionei a própria Regina Maura, secretária de Saúde, em audiência pública. E a resposta que eu tive foi que a máquina é muito cara e que não justifica o gasto. Desculpa, eu particularmente, humildemente, não concordo com isso. Eu acho que São Caetano tem condição e tinha que ter máquina de ressonância. Inclusive uma máquina de ressonância e uma máquina de tomo lá no pronto-socorro e UPA. Porque sabe o que acontece? Quando uma pessoa na UPA ou no PS precisa fazer uma tomo ou uma ressonância, tem que esperar a ambulância para levar no Maria Braida, pegar a fila lá, fazer, voltar para o PS, voltar para a UPA para fazer o retorno. Só isso aí as pessoas perdem umas 3 horas na nossa cidade para conseguir fazer isso. Então quando eu falo que a gente vive muito de marketing, esse é mais um exemplo. Não temos ressonância, não temos tomo. Deveríamos ter inclusive dentro do PS da UPA. Boa noite, Everton Rigoleto. Boa noite, Margarita Valéria. Boa noite, Márcio Santos. Boa noite, Devair Prats. Boa noite, Rosângela Borsato. Boa noite, Solange Borali. Sueli Venâncio, Vânia Oliveira. Márcia Mendes. Daniela Alarcon. Daniela Felisbino. Vereador, como fica a reforma da creche Zilda Anatel? Pois é, Daniela. É mais uma vergonha a Zilda Anatel. A Zilda Anatel, para aqueles que não sabem, quando teve uma ventania muito grande em São Caetano do Sul, a Zilda Anatel foi completamente destelhada e afetada na sua estrutura. O poder público tirou quase todos os alunos de lá, espirrou para várias escolas em diversos municípios, em diversos bairros, e manter um G5 lá dentro, sem nenhuma capacidade de atendimento de criança lá dentro. Eu tive que ir lá, fiscalizar, gravar um vídeo, para no dia seguinte a Secretaria de Educação tirar os alunos de lá e jogarem em outras EMEIs. Ocorre que a creche está lá, não foi reformada. Em debate na Câmara Municipal, o líder de governo falou para mim que a prefeitura não pode pôr dinheiro lá, porque aquilo ali, na verdade, é da igreja, o que é uma mentira, porque aquele terreno é terreno municipal, e na última gestão do atual prefeito, ele reformou aquela creche. Eu tenho até a placa de reforma da creche Zilda Anatel pelo atual prefeito na gestão passada. Então, na verdade, o que falta é vontade política.
Vamos ver quanto que eles vão demorar para mexer lá, porque é mais um descaso com a educação municipal, tá certo? Aline Copini, boa noite. Marcel Ganança, boa noite. Luciana Manzo, boa noite. Márcio Top Fest Kids, boa noite. Juan Sansoni, boa noite. Daniela Santos, boa noite. Rose Suiz, boa noite. Solange Borali. Como consigo transferir a faculdade do meu filho? Curso de medicina da Uninove para São Caetano do Sul. Queremos que ele transfira para São Caetano do Sul. Solange, você tem que ir até a universidade ou faculdade que o seu filho gostaria de fazer medicina e proceder com a transferência. Se for a USCS, por exemplo, é só ir até lá, pegar toda a papelada, entregar o que eles pedirem com relação à faculdade atual do seu filho e pedir a transferência. Tá certo? Tem que ver o trâmite interno de cada faculdade. Adelaide Alves, boa noite. Faustão Santos. Gostaria de saber sobre Sidicar. Munícipe cadastrar de novo. Faz 4 meses esperando. Como pode? Fui colaborar na gestão anterior. Faustão, a questão do Sidicar tá difícil. Realmente a gente está recebendo muita reclamação. Por quê? O Márcia Braido, que era o hospital infantil, e o PS, eles atendiam a todos, sem a necessidade do Sidicar. Então, muitos munícipes não faziam o Sidicar porque sabiam que poderiam ser atendidos lá. A Secretaria de Saúde, com a inauguração da UPA, fez com que o Márcia Braido e o PS Albert Sabin funcionassem só para os munícipes de São Caetano do Sul. Só que para isso precisa ter o Sidicar. Então muita gente que tinha o costume, moradores de anos, 10, 20, 30 anos em São Caetano, com o costume de ser atendido nesses locais, foram para lá com problemas muitas vezes sérios e graves e foram barrados por algum problema de Sidicar, que não estava renovado ou que não tinham pedido o cadastramento. Então deu um problema muito grande, está dando ainda. Então isso deu um boom na procura do Sidicar e as assistentes sociais não estão conseguindo dar conta. Então nós temos aí atrasos de Sidicar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses por essa questão, né? Então é aquilo, o poder público altera a forma de operacionalizar a saúde, mas não prepara para que não impacte de novo no munícipe. Então vamos aguardar, tomara que eles consigam se organizar. João Campana, boa noite. Juliana Guerra, minhas perguntas para o senhor prefeito foram ignoradas. A Juliana está falando aqui da live, quinta-feira passada, que foi feita no mesmo dia e na mesma hora que a minha, por isso eu não fiz quinta-feira passada. Ela está falando aqui que tentou interagir com o prefeito e todas as perguntas dela foram ignoradas. Provavelmente, Juliana, eram perguntas que não agradavam e não eram de puxa-saquismo da gestão, porque as de puxa-saquismo da gestão foram lidas. Pérsia Henriques, boa noite, amiga. Márcia Anselmo, você tem feito um trabalho muito digno e bonito. Continue, por favor. O que será feito a respeito da praça ao lado da Câmara Municipal? Bom, a praça, eu fui o primeiro a reclamar sobre ela. O que está acontecendo? Tem um projeto caríssimo que foi licitado pela Prefeitura, em torno de R$300 mil, para elaborar um projeto de construção de uma escola na Praça Luiz Olinto Tortorello, que é aquela praça que fica ao lado da Câmara Municipal, né, na Avenida Goiás. Aquela praça é uma praça maravilhosa, só que hoje demonstra a falência do poder público. Porque hoje lá, aquela praça não é frequentada pelas famílias de São Caetano do Sul. Ela é frequentada pelas pessoas que querem consumir álcool, que querem consumir drogas, que querem fazer inúmeros delitos lá dentro. Muitas camisinhas já foram encontradas por lá, pichações, depredação do patrimônio público. Então, é a falência da autoridade do município. Então, acho que talvez por essa falência, essa incapacidade de gerir as nossas praças públicas, o poder público resolveu por bem fazer um projeto para construir uma escola lá. Primeiro, não tem a mínima condição de estrutura naquela região para ter uma escola. Aquilo ali em horário de pico fica impossível o trânsito. Ali a Manuel Coelho com a Monte Alegre, a rua do Zangão, que eu esqueci o nome, fica impossível ali de transitar.
Fora que os alunos também a escola fica atrás do hospital. Também não é adequado, porque a escola tem barulho de criança, tem barulho de atividade física, também não é adequado por causa do hospital, né? E outra, você está destruindo a praça, que é mais uma destruição de mais uma memória de São Caetano do Sul. Eu sou contra, mas também não posso ser contra a escola, porque eu sei que também está faltando um pouco de vaga por aí. A minha sugestão ao Poder Executivo é: procure outro prédio. Tem um monte de prédio por aí, a exemplo da faculdade ali na Rua Amazonas, um monte de prédio que pode ser alugado, não precisa gastar milhões para construir escola, porque aliás já tinha sido construída uma escola naquele local e foi demolida. Aí agora querem construir outra escola. É um desrespeito com o dinheiro público na linha do tempo. Porque se aquilo foi construído lá já uma escola, foi demolido, agora vai construir de novo, não importa que não foi na gestão do atual prefeito. É um desrespeito com a memória do dinheiro público. Isso não pode ser feito, né? Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Porque pelo que eu vi, a ideia é entregar um monte de obra perto da eleição para mostrar que a gestão é uma gestão muito eficaz. Edson Junsara, César Oliva 2022, obrigado. Percy Henriques, Thaís Morales. O prefeito não respondeu nenhuma pergunta. Então, olha lá, mais uma pessoa que fala que o prefeito não respondeu nenhuma pergunta na live. Edson Junsara, um dos poucos políticos em que você conhece o trabalho, obrigado. Juliana Guerra, gostaria de te parabenizar pelo apoio à comunidade. Papel esse que todos os vereadores deveriam ter. Torço por São Caetano do Sul com pessoas como você à frente. Juliana, minha obrigação é essa. Fui eleito para isso. Nós, vereadores, não fomos eleitos para fazer aquilo que nós achamos correto dentro da Câmara Municipal. Nós fomos eleitos para escutar o povo e fazer aquilo que o povo acha que é correto. Porque se não for para fazer isso, não faz sentido estar eleito, não faz sentido estar dentro da Câmara Municipal. Então, o que eu posso falar para você é: conta sempre com o meu trabalho nesse sentido, tá bom? Mônica Espanholo, sobre a Sector, é verdade que não estão recebendo? É verdade, Mônica, é verdade. Eu estou já com vários relatos de funcionários da Sector, em que desde o início do ano é atraso de pagamento, não paga FGTS, corta plano de saúde, tá um desrespeito. A Sector, para quem não sabe, é uma das empresas terceirizadas que ganharam uma licitação e estão provendo serviços terceirizados de limpeza nos nossos próprios municipais. Parece que existe uma falta da prefeitura de repasse, então isso está afetando a empresa, enfim. Estou fazendo um levantamento para a gente poder resolver isso dentro da prefeitura, para que os funcionários não sejam afetados. Aliás, muita gente não sabe, mas o dia a dia dos nossos funcionários nas terceirizadas é esse, viu, gente? É muito difícil o que fazem com os funcionários hoje. Contratam numa empresa, aí querem cortar o contrato e contratar em outra, aí forçam a pessoa a pedir a conta para não mandar embora e ter que pagar todos os direitos, aí demoram para contratar, aí quando contrata com um salário menor, enfim, é um balaio de gato que fazem com as pessoas, em que o menos respeitado são os funcionários. Isso afeta diretamente a prestação do serviço público. Então já passou da hora de organizar essas empresas terceirizadas, já passou da hora de forçar, primeiro, a prefeitura cumprir com tudo que tem que cumprir e as empresas cumprirem com o serviço que tem que cumprir, né? Vamos ver se um dia a gente ajeita isso daí. Leandro Caldeira, boa noite. Solange Caldeira, Valquíria Félix, Elizabeth Moraes, Antônio Carlos Pitarelli. Vereador, nos últimos dias estamos presenciando uma grande campanha de marketing da atual gestão, tabloides sendo colocados dentro de mochilas escolares, encartes em jornais da região e sem dizer uma quantidade exorbitante de exemplares em estabelecimentos comerciais da cidade. Porque, ao meu ver, quando a gestão está trabalhando efetivamente para o povo, não há necessidade de campanha de marketing desta forma. O trabalho e o serviço público bem feito fala por si só. Antônio Pitarelli, eu concordo 100% com você. Não podia concordar mais. Esse é o jornalzinho que você está falando, ó. Um jornalzinho, inclusive, que não tem aqui um monte de informação que deveria ter, né, de tiragem, aí, etc. É um jornalzinho meio obscuro. E um jornal, muitas vezes, mentiroso. Que, inclusive, fala aqui que foram recapeadas ruas que não foram.
fala aqui de todas as reformas, como se fosse tudo lindo. Deram o nome de Revitaliza São Caetano. Ou seja, existiam várias obras atrasadas em São Caetano. Aí eles juntaram tudo isso agora, deram um nome bonito de Revitaliza São Caetano, e na verdade já são obras tudo atrasadas, né? É uma vergonha. Mas enfim, vamos ver se um dia isso muda. Se depender de mim, vai mudar. Deixa eu ver. José Fernando Portela, boa noite. Lu Bernardo, boa noite. Miriam Meloni, boa noite. Mônica Espanholo, 2020 está chegando, terá que ter uma limpa nesse governo, isso sim. Faustão Santos, seguir em frente em 2020. O que dá para eu perceber nos comentários é exatamente esse sentimento de mudança, de querer mudança na cidade, porque essa mesmice que tá, essa gestão arroz e feijão que vem vindo já há muitos anos na cidade, tem feito ano após ano São Caetano regredir nos rankings e regredir naquilo que São Caetano sempre foi, que sempre foi ponta em todas as pastas públicas. Então nós estamos nos tornando uma cidade comum a cada dia que passa, infelizmente. Juliana Guerra, estivemos hoje na Secretaria de Educação para cobrar o secretário as questões que durante a audiência pública não soube responder, pois precisava averiguar, e ainda não averiguou. Jura mesmo, Juliana? Que vergonha, hein? Que vergonha. Porque parece que o secretário não sabia, não tinha conhecimento do plano do magistério municipal, que obriga a Secretaria de Educação a preencher os cargos de diretoria de todas as escolas via concurso. E esses cargos, até hoje, desde a época do fim do Dalanese e começo de Tortorello, que foi feita essa lei do magistério, desde sempre, nunca foi feito. E esses cargos de diretoria ainda são utilizados e preenchidos como indicações políticas. Então, muda secretário, muda direcionamento político, corta-se todo mundo, preenche com indicação política, afeta toda a gestão da escola, afeta os alunos, as mães, os pais. Ninguém gosta desse tipo de coisa. A diretora que sai, a diretora que entra não gosta, os alunos não gostam, os pais não gostam. Ou seja, todas as partes envolvidas não gostam. Mas mesmo assim, o poder público, executivo e a Secretaria de Educação mantém a inflexibilidade e não escuta a comunidade escolar e mantém as indicações políticas, mesmo que as trocas sejam no meio de semestre, como foram feitas agora. É uma vergonha, é o total desconhecimento do chão da educação. Rosimeire Titonelli, boa noite. Débora Hernandes, boa noite. Elizabeth Moraes, pode contar com nossa ajuda, sabemos o seu valor do trabalho. Pode contar mesmo. Rafael Souza, boa noite. Lica Torcilli, boa noite. Marcos Martinez, nova diretoria da associação foi impostada na creche Zilda Anatel. A escola está esquecida. Marcão, é o que eu acabei de falar da Zilda Anatel. É uma vergonha. E aí, quando eu fui debater isso lá na Câmara Municipal, que você estava, inclusive, foi me falado que a prefeitura não pode reformar lá. Como não pode, se na última gestão do atual prefeito, ele reformou, o Poder Executivo Municipal reformou a creche Zilda Anatel. É engraçado que o líder de governo falou para mim, você sabe de quem é a responsabilidade dessa escola? Eu respondi, você sabe, os alunos são da rede municipal ou não? Ou seja, o terreno é público, os alunos são da rede municipal, a escola é da rede municipal e o poder público municipal não pode reformar a escola para reabrir ela. É uma vergonha. Como dizia um ex-vereador, vergonha, vergonha, vergonha. É isso aí. Adelaide Alves, olá César Oliva. O viaduto dos autonomistas está com umas rachaduras e a casa está afundando. Um abraço. Adelaide, são obras estruturais que desde o início do mandato eu indico para a secretaria responsável e agora eles estão se mobilizando para tentar corrigir essas falhas. Vamos ver se vai dar tempo, vamos ver se vai ser feito com qualidade, vamos ver se vai ser feito de acordo com o que vocês esperam, tá? Daqui eu vou pressionando, eu vou cobrando, eu vou fazendo o meu trabalho. Infelizmente a caneta, esse tipo de obra, está na competência do Poder Executivo, da Secretaria de Serviços Urbanos, de Obras. Infelizmente a bola fica com eles. Se estivesse comigo já estava resolvido. Regina Gomes, como aprovar alguma lei, o senhor e os outros vereadores saem todos a favor do prefeito.
Impossível. Regina, infelizmente, uma ou poucas andorinhas não fazem verão. Nós somos a oposição hoje em 4, é uma oposição coerente, consciente. Aquilo que é bom a gente aprova, aquilo que não é a gente tenta mudar, tenta melhorar, mas todas as nossas tentativas de melhorar são barradas pela base, que é a maioria. Mas nós continuamos tentando. Por exemplo, essa última sessão de terça-feira, nós aprovamos um projeto da prefeitura para conceder uso de bem público ao São Caetano Esporte Clube, que é uma coisa muito legal, foi legal, a gente aprovou. Aprovamos um projeto que regulamenta a exploração de serviço de compartilhamento de modais elétricos no município de São Caetano do Sul, que é um projeto até então interessante. Aprovamos o projeto, mas apresentamos emendas para melhorar, e as emendas foram rejeitadas, como sempre. E outros projetos a gente acabou rejeitando da prefeitura quando a gente não concordou. Isso demonstra uma oposição coerente e consciente. Daniele Alarcon. Estamos juntos, César. Fale sobre as trocas de diretores, pessoas em cargos que não poderiam ocupar, o não cumprimento do estatuto para concurso de diretores. É exatamente isso que eu falei agora há pouco, Daniele. Falei sobre isso. E o pior de tudo é a gente ter a lei, ter o estatuto do magistério municipal que obriga a que esses cargos de diretoria sejam ocupados via concurso. E o mais triste é o atual secretário e o Poder Executivo desconhecerem essa lei, pois na audiência pública eles não conheciam, né? Rafael Souza, boa noite. César poderia ser nosso prefeito. Rafael, quem sabe um dia, depende de vocês, depende de conjuntura, eu vou estar sempre trabalhando em prol da cidade. Seja como vereador, seja para dar um passo à frente, seja como candidato a deputado, eu vou estar sempre lutando por São Caetano. De acordo com o que vocês me pautam, de acordo com o que vocês querem que eu faça, tá? Então vamos lutando junto. Me ajuda, quem sabe a gente vai ter conjuntura e vamos tocando pra frente, tá bom? Valquíria Félix, boa noite, vereador, parabéns pelo esclarecimento. Márcio Topfest, César Oliva, a voz do povo na Câmara, obrigado, Marcião. Lica Torcílio, parabéns pelo trabalho realizado, sempre brigando pela população, obrigado. Cleide Gama, boa noite. Daniela Alarcon, olha uma mãe confirmando aqui, ó, que recebeu o jornal, publicidade da prefeitura, dentro da mochila do filho. Prefeitura, departamento de comunicação tem que tomar cuidado, isso aí é perigoso, não pode. Mochila de criança, tem que tomar muito cuidado com tudo relacionado à criança, com tudo. Então, jornalzinho da prefeitura, falando, inclusive, algumas coisas a mais e mentiras dentro da mochila de criança, é complicado, hein? Depois vai receber uma denúncia aí e vai falar que não sabia. Juca Galdino, esse jornal não tem o nome da gráfica, tiragem, CNPJ, nada do que precisa. Exatamente, né, Juca? Inclusive, quando eu tentei ir até a sede para oficiá-los da mentira que eles tinham publicado em São Caetano, inclusive a sede é falsa, é fake. O jornal nem sede tem. É uma vergonha. É uma vergonha o poder público colocar o dinheiro dos contribuintes num jornal desse, estão gastando uma nota nisso aqui, colocar o dinheiro num jornal que não tem sede, não tem CNPJ, não tem não tem várias informações que os jornalistas sérios, os jornais sérios têm que ter. Lidiane Vieira, boa noite. José Carlos Massa, boa noite. Rafael Souza, absurdo, propaganda política em escola. É um absurdo. Eu nunca vi isso desde que eu comecei a acompanhar a política em São Caetano. Thaís Moraes, uma vergonha. Essa história do jornal na mala das crianças deve ser levada ao MP. Concordo. Regina Gomes, qual a gráfica que fez o jornal e qual o valor gasto? Regina, eu estou tentando levantar isso daí, tá? Valderez Gomes Rubinho, boa noite. Valquíria Félix, é verdade, vereador, veio na mochila da minha neta, achei um absurdo. Mais uma confirmação de marketing da prefeitura dentro de mochila de criança. É complicado, hein? Acho que tem que juntar essas denúncias aqui e ver o que dá para fazer. Cleide Gama, César, e as indicações de diretores das escolas? Acabei de falar, Cleide, obrigado. Vilmara, nossas crianças não trabalham para o prefeito. O que tem que vir na bolsa é o material escolar que até agora ele não mandou. Exatamente, Vilmara.
A bolsa é para vir um material que não, até hoje tem problema, inclusive de qualidade, né? Muito ruim a qualidade do que está sendo fornecido. É para vir os livros municipais, que também até pouco tempo a gente não tinha fornecido para todas as crianças. É para vir uma merenda boa, é para vir tudo que for de bem para as crianças. E não marketing da prefeitura. É uma vergonha isso daí. Daia Souza, boa noite. Dani Dali Gomes. E quando a miséria vem, o ano está quase acabando. Verdade. Andréa Panhotti. Boa noite, César. Saída dos diretores de seu cargo, sem poder dar continuidade do seu planejamento com as crianças do ensino infantil. André, eu acabei de falar sobre isso. A alma das escolas municipais são as diretoras ou diretores. São eles que dão o tom da política educacional dentro da escola, da recreação, das festas, de projetos. Então, quando você tem uma ruptura no meio de um semestre, nas férias, você tem uma ruptura, já não é boa. Tem que evitar ao máximo. Mas quando você tem uma ruptura no meio do semestre, igual fizeram agora, de uma forma totalmente arbitrária, abrupta, pior ainda, mais vergonhoso ainda, né? Mas aí tá, é a gestão que foi escolhida, infelizmente ganharam no voto, né? Cabe uma reflexão de todo o eleitorado, cabe uma reflexão dos agentes políticos, para que isso não ocorra de novo. Tenho certeza que não vai acontecer. Tiago Castelli, boa noite. Boa noite, Tiago Castelli. Um abraço. Obrigado por acompanhar. Bela Pablo, sobre a cobrança indevida da enchente. Eu estou recebendo um monte de reclamação no gabinete com relação a famílias e casas afetadas pelas enchentes, que infelizmente não estão no mapa, infelizmente não foram abarcadas pelo mapa, nem para retirar o FGTS na caixa, nem para conseguir as isenções, nem para conseguir o auxílio enchente. Então eu já sabia que ia dar esse problema. Na época que nós aprovamos o projeto, a porcaria do projeto do prefeito para os afetados à enchente, nós propusemos 13 emendas para melhorar tudo isso, porque o projeto foi simplesmente anexado com um mapa da Defesa Civil errado, mal feito, né? Ruas faltando, ruas em que a Defesa Civil falou que a água foi até o número 100, foi até o número 500. Então nós estamos tentando lutar por esses casos, lutar pelas pessoas, mas é sempre difícil, né? Quando a coisa é mal feita desde o começo, é sempre difícil de você conseguir corrigir. Regina Gomes, que absurdo. Faustão Santos, seguir em frente, 2020. Dizem não ter orçamento para contratação, mas estou vendo o contrário. Faustão, esse ano é o recorde de arrecadação em São Caetano do Sul. 1.536 bilhões, se eu não me engano. É o recorde da história de São Caetano. E nós estamos vendo esse arroz e feijão aí na cidade. Nós estamos vendo só esses projetinhos de marketing, um monte de obra atrasada, um monte de rua que não precisa sendo asfaltada sem o respeito ao edital, aquilo que foi contratado e foi pago, serviços de péssima qualidade, tudo sendo refeito, tudo sendo aditivado. Infelizmente é isso que a gente está vendo na nossa cidade. Márcia Puri, César, por favor, você poderia verificar sobre a reforma do Teatro Paulo Machado? Então, Márcia, na última audiência pública da Cultura, eu questionei o secretário. Nós tivemos uma licitação caríssima de reforma de todo o telhado do teatro, que ainda não foi feita, e nós tivemos um projeto do Executivo, eu fui contra, foi um pedido de empréstimo eu não lembro se foram 5 ou 6 milhões, para a reforma de todo o teatro. Primeiro me estranha, porque teve uma licitação para reformar a parte do telhado. E aí tem um outro empréstimo para reformar todo o prédio. Então, se vai reformar o telhado, 5, 6 milhões para reformar o teatro, eu não acho justificável, né? Mas enfim, foi o que passou lá, foi aprovado pela maioria, e nós estamos aguardando tudo isso acontecer. Então nós estamos aí com um teatro, vamos dizer assim, paliativo, com alguns riscos, cheio de danos estruturais,
aguardando o excelentíssimo senhor secretário de Cultura se mexer para conseguir resolver todo esse problema. Estamos chegando aí no segundo semestre do terceiro ano. Vocês acham que vai dar tempo de resolver esse tipo de coisa? Óbvio que não, né? Vai ficar aí de presente para a próxima gestão. Resolver. Elizabeth Moraes, e ainda funcionária do Saesa passa informação errada. Tem um e-mail para comprovar. Incompetência. Tem muito disso. Tem muito disso. Depois passa esse e-mail para a gente avaliar, viu? Everton Rigoleto, boa noite. Shirley Gil Gomes, boa noite. Patrícia Azevedo, boa noite. Regina Leite, boa noite. Valéria Nespolo, boa noite. Andréa Panhotti. Os materiais que foram entregues para a escola do ensino infantil de qualidade ruim. Poxa, só dinheiro jogado fora. Exatamente, Andréa. Há pouco tempo eu fiz um comparativo com um município, que eu não vou lembrar o nome, mas tá no meu Facebook, sobre um município muito maior que São Caetano, com muito menos dinheiro que São Caetano e com uma entrega de kit escolar e uniforme muito melhor que São Caetano. Mas muito. Uniforme que compreende tênis, uniforme completo, de boa qualidade, com agasalho, sabe? Com kit escolar, tudo de primeira, tudo de marcas boas. E não é o que acontece em São Caetano. É um péssimo kit escolar, péssimo uniforme escolar. O esquema de voucher eu acho um esquema interessante, mas sem uniformização de qualidade, enfim, tá tudo errado. Carolina Kizeliauskas, boa noite. Boa noite, amiga. Henrique D'Agostini, estou vendo aqui. Boa noite, Henrique. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Nidelce Farias, boa noite, estou acompanhado. Obrigado, Nidelce. Thaís, mas para comprar placa e alugar cone, a prefeitura tem dinheiro. Que resposta horrível da Secretaria de Saúde. Concordo com você. Realmente, viu? Tem uma licitação aí caríssima de troca das placas de rua de São Caetano. E todos esses cones que vocês veem das ciclofaixas que foram inauguradas, é uma infinidade, são milhares de cones na cidade, todos alugados pelo contrato da empresa que fornece a sinalização urbana para São Caetano do Sul. É um contrato absurdo de sinalização, em média aí 14 milhões, 18 milhões por ano de sinalização para farol, para pintura de faixa. É por isso que vocês veem muita faixa sendo pintada, muita faixa sendo pintada em cima de novo. É para gerar serviço mesmo, entendeu? É muito dinheiro, e todos esses cones são alugados e são pagos dentro desse contrato. Dinheiro do contribuinte, dinheiro teu, dinheiro da tua família, tudo sendo utilizado para aluguel de cone. É um absurdo. Será que a gente precisa ficar alugando cone e não pode comprar, fazer uma boa licitação com preço baixo para comprar esses cones? Tem que ficar alugando cone. Imagina esse aluguel de cone a médio, longo prazo. O quanto que a gente não vai gastar de aluguel de cone? Assim como a gente gasta com aluguel de carro. Tudo o aluguel de carro daquela empresa que está aqui, já enraizada em São Caetano há tantos anos. É um absurdo. Compensa comprar carro, compensa usar aplicativo, fazer licitação para a utilização de aplicativo. A cidade é tão pequena, fica lá com aquela frota de 70, 80, 90, 100 carros alugados, pagando mensalmente, contrato pagando motorista, pagando tudo que vocês podem imaginar. Um absurdo, é uma vergonha. Eu, inclusive, estou levantando esses contratos para chegar no custo de cada carro, o custo exato de cada carro, para que eu possa mostrar para vocês o que está acontecendo no nosso município. Chilen Constantino, tanto dinheiro jogado fora e a máquina de ressonância ainda não foi comprada. Isso é só para terceirizar o serviço e superfaturar. Realmente a gente fica com dúvidas, porque com tanto dinheiro, São Caetano não pode comprar uma máquina de ressonância? Eu não consigo admitir que isso possa ocorrer comparando o nosso orçamento, comparando São Caetano do Sul e o que as pessoas precisam. Aqui em São Caetano, deixa eu falar um pouco da saúde. Aqui em São Caetano, a Secretaria de Saúde gasta muito com comunicação, né? Secretaria de Governo, a Prefeitura, são milhões de comunicação para fazer aquele marketing reverso para tentar reverter a rejeição do governo, né? E a Secretaria de Saúde deixa mesmo a desejar. Fala que tá tudo bem, que aqui é tudo de ponta,
é tudo maravilhoso. É só visitar. Eu tenho ido de 2 a 3 vezes por semana no pronto-socorro. Por exemplo, recém-inaugurado na UPA, resolveu um monte de problema lá, né? Um monte de descaso e etc. E na verdade, o que acontece? A pessoa precisa fazer um cateterismo, não faz aqui. A pessoa precisa de uma complexidade, um bucomaxilo, não tem aqui. A pessoa precisa não sei o que, não tem aqui. É tudo fora daqui. Né? Qualquer complexidade é Hospital Mário Covas, qualquer complexidade vai para longe. E a verdade é essa. A gente fica com arrozinho e feijão aqui, enganando que é tudo muito bom, tudo vai bem. E as pessoas no dia a dia que precisam da saúde, na verdade, comprovam que isso é tudo mentira. Vamos lá. Regina Gomes, cadê a máquina de tomo que tinha no Hospital São Caetano? Pois é, que eu saiba, tomo tá tendo só no Maria Braga. E o Hospital São Caetano tá lá paliativo para poder receber, acho que 6 UBSs que foram fechadas simultaneamente para a reforma, o que eu acho um absurdo também. E as pessoas que eram atendidas por essas UBS têm que ir até a Rua Espírito Santo para ser atendido no Hospital São Caetano. Uma logística absurda, né? Um desrespeito com o cidadão que precisa ser atendido no seu bairro. Leonardo Zordi, parabéns pelo trabalho, obrigado. Valdeires, boa noite. Fernanda Silvestre, boa noite. Marcos Martinez, recebi uma sugestão de um morador afetado pelas enchentes para aumentar o muro ao redor da Guido Aliberti para dificultar as enchentes. Não adianta, Marcão, não adianta, porque por mais que às vezes a água transborda por cima do guarda-reio, ela vem por baixo. Ela vem pelos bueiros, ela vem pelos ralos, ela vem por baixo. Infelizmente, o que a gente precisa é de obras realmente respeitáveis e responsáveis no nosso município, para evitar esse refluxo de água, entendeu? Que vem por baixo, obras que a gente possa desassorear os rios. O último desassoreamento faz muito tempo. Obras que a gente possa terminar o piscinão de Jaboticabal, né? Que pelo visto, só depois das enchentes que isso foi falado. Já não estou escutando mais nada da prefeitura pressionar o governo sobre o piscinão de Jaboticabal. Vamos esperar isso acontecer. Então são obras hídricas que precisam ser feitas. Por exemplo, quer ver uma vergonha no nosso município? Lá na Vila São José, nós temos um riachinho e ali a gente tem bombas para tirar água de lá e voltar água para o rio. Para utilizar quando existe a enchente. Sabe quem aciona, quem tem a chave para acionar essas bombas? Quem tem a chave para acionar essas bombas é um cara que mora em Mauá. Então imaginem quando vai dar uma enchente, o cara tem que sair de Mauá para vir aqui ligar a bomba. Não preciso falar mais nada, né? Vera Giacheto, gosto muito do seu trabalho, obrigado, Vera. Cleide Gama, falando dos diretores, já falamos, Cleide, obrigado. Maria Camori, boa noite. Carolesse, boa noite. Rosângela Polo, boa noite. Fernanda Silvestre. Falando sobre o reembolso do transporte escolar, que ainda não veio, geralmente vem no mês de fevereiro. Pois é, Fernanda, eu estou buscando informação sobre o transporte escolar. Muita gente está me questionando e, infelizmente, a prefeitura ainda não se posicionou de forma clara com relação ao tema, tá bom? Vou tentar publicar, vou pedir para a assessoria depois separar esse tema do reembolso do transporte escolar para a gente ir atrás e publicar, tá bom? Manuel Ormedilha, bom que não está difícil em São Caetano. Lúcia Carvalho, boa noite. Caldeira Leandro, vereador, por que é tão complicado utilizar o portal da transparência para ver contratos da prefeitura? Não teria que ser fácil para o munícipe? Leandro, hoje, inclusive, eu acessei o portal da transparência, ele mudou ali a carinha dele, ele deu uma reestruturada, mas as dificuldades são as mesmas. O contrato que eu tentei encontrar hoje no portal da transparência eu não encontrei. Então a gente vai continuar com esse portal da falta da transparência, eu chamo, né? Normalmente aquilo que é meio cabeludo, que eu tento encontrar lá, a gente não encontra. Aí tenho que entrar com pedido de acesso à informação pela lei federal, aí demora 20 dias, eles pedem mais 10, eu tenho que pagar a cópia, aí isso demora 2 meses para chegar na minha mão, entendeu? Então é difícil fiscalizar desse jeito. Odair Machado, boa noite, Odair.
Cristina Pinheiro também falou da troca dos diretores. Eu falei um pouco sobre ela. Você está perguntando para mim como é que fica. Bom, Cristina, inicialmente a gente abordou o caso como uma atribuição legal da secretaria, porque realmente ela pode escolher a diretoria. Mas quando descobrimos e estudamos que existe um plano do magistério em que obriga que essas trocas de diretores de São Caetano, das escolas, precisam ser feitas e preenchidas essas vagas com concurso público, aí a gente já tem um problema. A gente já tem um problema porque isso aí já está sendo feito de forma ilegal. Ou a prefeitura tem a coragem de bater de frente com o povo e manda um projeto para tirar isso do plano de magistério e falar que os diretores podem ser preenchidos por indicação, o que eu acho um tiro no pé, mais um tiro no pé, porque isso vai contra todo o anseio de São Caetano do Sul, ou cumpre a lei. O que não dá para ficar é com diretoria indicada de forma política, sendo que nós temos uma lei municipal que está sendo descumprida. Então é uma coisa que nós estamos estudando, eu vou trabalhar esse tema e não vou deixar vocês na mão não, tá, Cristiane? Obrigado. Pessoal, nós chegamos em 1 hora de live. As perguntas que eu não consegui responder, depois eu e a assessoria vamos uma a uma para responder, tá certo? Vou responder uma última aqui que apareceu. Arlete Matacinas, boa noite. O prefeito foi realmente cassado? Ele ainda responde pela prefeitura? Houve tantas promessas de equipamentos de última geração para o PS, tem que colocar ele contra a parede. Vamos por parte. O prefeito está cassado, Arlete. O prefeito e o vice estão cassados na nossa cidade. O que acontece é que eles podem recorrer para esperar uma decisão do tribunal, eles podem recorrer no cargo. Então, até termos essa decisão no tribunal, eles ficam no cargo. Esse tribunal não demora muito para julgar, então logo logo a gente pode ter uma surpresa na cidade. Mas estão sim, tá? Pela lei, pela sentença de primeira instância, o prefeito e o vice estão cassados. Primeira vez isso na história de São Caetano do Sul, né? Uma situação muito triste nas páginas da nossa história que nós estamos escrevendo, mas é isso que está acontecendo. Com relação às promessas de equipamentos de última geração para o PS, é isso que a gente já falou acima. Tomo, ressonância, tudo que é mais complexo tem que ser feito fora de lá. Aí para a pessoa ter que esperar na ambulância, ir para Maria Braido, pegar a fila, fazer exame, esperar a ambulância, voltar para o retorno na UPA ou no PS, aí vai 3, 4, 5, 6 horas. Né? É a grande reclamação das pessoas que estão sendo atendidas após a reforma do pronto-socorro e a entrega da UPA. É uma vergonha. Né? Eu acho que a prefeitura tinha que sair um pouco do gabinete e ir lá ver a dificuldade das pessoas. Até o ar-condicionado que foi prometido não está funcionando. Então, em dias de calor, além das pessoas passando mal, piora por causa do calor. Tá certo? Então, pessoal, 1 hora de live. Antes de encerrar, eu só queria reforçar com vocês. Estou sofrendo perseguição política. Estão tentando denegrir a minha imagem de tudo que é jeito. Tem pessoas na rua amando de outros grupos políticos, falando mal de mim, inventando mentira. Existem fakes começando a inventar mentira, a falar mal de mim na internet. E a arma que eu tenho não é dinheiro, não é poder. A arma que eu tenho são vocês. É o povo, são aqueles que me acompanham, são aqueles que sabem da seriedade do meu trabalho. Então me ajudem. Se vocês escutarem aí por aí mentiras, me ajudem, peguem o telefone da pessoa, eu ligo, entro em contato, ou se vocês souberem, vocês desmentem. Vocês me ajudam no Facebook, com relação às mentiras e aos fakes, entendeu? Que é essa arma que eu tenho, são vocês. É o apoio que eu tenho de vocês no meu mandato. Tá bem? Então, muitíssimo obrigado por estarem acompanhando. Mais uma vez, a live foi um sucesso. Muitíssimo obrigado pela contribuição de vocês. Aqui não é live mentirosa, não. Aqui eu vou lendo pergunta a pergunta. Não tem problema se eu sei, se eu não sei, se eu gostei da pergunta, se eu não gostei. Aqui tem que ter coragem. A política daqui para frente, ela tem que ser feita de coragem.
O novo na política não é só um nome. O novo é aquele que, independente de idade ou de tempo de política, está disposto a ter coragem de bater de frente com a mentira, com a covardia, com a velha política, com os conchavos, com as empresas enraizadas na cidade que querem mandar mais que a prefeitura. É isso que o povo quer. Aqueles que não perceberem, pelo menos no meu ponto de vista, não vão ter espaço na política. Vamos firmes e fortes, batendo de frente, e conto com o apoio de vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a família de vocês. Tchau, tchau.